Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem, né? E estejam se preparando aí para a nossa avaliação, nossa prova. Será sexta-feira, amanhã, né? Nossa prova de religião e artes, certo? Estudem pela ficha de estudos. Eu acho que muita gente vai dizer assim, professor, eu achei a sua amanhã, na sexta-feira, vocês vão notar que a prova ela está praticamente idêntica, né, ao teste. Por que isso? Né? Vejam, eu percebi que algumas notas não foram muito boas, né, para religião. E aí, por isso, né, eu achei melhor, no caso, repetir a prova para ver se as notas melhoram, certo? Então, por isso que vocês vão perceber que a prova de religião de vocês vai estar praticamente idêntica ao teste. Então, por isso, por esse motivo, porque as notas ficaram um pouco baixas e eu achei melhor refazer para ver se vocês recuperavam, né? Tiravam a nota melhor. Tá certo, minha gente? Então, nós já tivemos a nossa aula de revisão e hoje nós vamos continuar uma série, né, que estamos fazendo, as grandes religiões da humanidade, e eu hoje vou falar um pouco sobre o monoteísmo, né, no Egito Antigo. Né? Por que eu quero usar esse tema hoje, né, para a nossa aula de religião? Eu quero usar esse tema para vocês hoje porque, assim, é interessante, né, que as pessoas não sabem a origem do culto ou dos cultos a um único Deus. Né? Por que que hoje as três maiores religiões da humanidade, né, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, por que essas crenças só cultuam um Deus? Né? Diferente, por exemplo, da Índia, né, que se cultuam vários deuses, diferente do budismo, né, onde você tem os bodhisattvas, né, são como se fossem santos, né, parecido com na Igreja Católica. Então, por que que acontece isso, né? E aí, eu quero explicar para vocês hoje, né, um pouco como é que o monoteísmo ele começou a surgir, né, os princípios do monoteísmo, né? Então, eu vou falar hoje sobre o monoteísmo no Egito Antigo, certo? Então, veja, é interessante que tudo começa, né, no ano de 1348, quando o faraó Amenhotep IV ele se torna o faraó. Quando seu pai, Amenhotep III, vem a falecer, o seu filho, Amenhotep IV, se torna o faraó do Egito, junto com a sua esposa Nefertiti. E o que acontece? Nessa época, 1348, o Egito estava no seu auge, né? O auge do poder e da expansão do Egito. Então, o Egito havia chegado praticamente, né, conquistado vários territórios do leste em direção ao Oriente e já havia se expandido, né? As cidades egípcias eram colossais, né, grandiosas. E havia um culto, né, a várias divindades. Havia um culto a vários deuses. O Egito era politeísta. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco das divindades, né, as divindades do Egito Antigo. Então, ó, a gente tem aqui Horus, né, Horus Hathor. Horus era o deus filho de Osíris, né, símbolo do falcão. Aqui nós temos Hathor, né? Ela era filha de Ra, deusa mãe. Anubis, o juiz do mundo dos mortos. Amon, né? Patrono dos navegantes. Aqui Osíris, o senhor do mundo dos mortos. Diferente, não confundir Osíris com Anubis, né? Anubis é o juiz do mundo dos mortos, é aquele que vai julgar, né? Osíris é o senhor dos mortos, né? De todos os mortos. Aqui eu tenho Ra,
o deus disco solar, Ísis, né, esposa de Osíris, e aqui Sete, patrono dos escribas, né, e dos sacerdotes. Então vejam que o panteão, né, do Egito Antigo ele era imenso, né, muitos deuses. E houve uma fusão entre esses dois deuses, essas duas divindades. Houve uma fusão entre o deus Amon e houve uma fusão entre o deus Ra. Então o deus Ra, o deus cabeça de falcão, junto com o deus Amon, deu origem a uma divindade chamada Amon-Ra. Amon-Ra tinha vários templos, né, espalhados por todo o Egito, e o principal templo ficava em Karnak, uma cidade do Egito. E o que era interessante, o poder desse deus, Amon-Ra, foi crescendo, né, em relação aos outros deuses. Cada deus desse aqui tinha um templo, né, onde as pessoas iam para oferecer oferendas e cultuar os seus deuses, né? Mas haviam alguns deuses que tinham santuários maiores, templos mais belos, né? E Amon-Ra se tornou essa divindade superpoderosa. Isso também trouxe poder para os sacerdotes de Amon-Ra, né, que concentraram muito dinheiro e riquezas. Então isso causou, digamos assim, um enfraquecimento do faraó. O faraó acabou se tornando fraco diante dos sacerdotes. Os sacerdotes acabaram tendo mais importância e chegando até ao ponto de rivalizar com o faraó, né? E aí, quando o faraó Amenhotep III faleceu, seu filho Amenhotep IV assumiu. O filho de Amenhotep III, Amenhotep IV, mudou o nome dele e passou a se chamar Akhenaton, ou Akhenaton. E aí ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Vamos acabar com todos os deuses do Egito, vamos extinguir tudo, todos os deuses, vamos começar do zero e vamos criar um deus só, uma divindade só. Essa divindade vai ser representada pelo Sol. Então o Sol vai representar esse deus. E como vai ser o nome desse deus? Aton. Aton. A-T-O-N. Aton. Então esse deus vai se chamar Aton, o deus Sol, o deus do disco solar. Mas alguém pode dizer, professor, mas já existia um deus Sol. Sim, mas o que foi que ele fez? Ele criou um símbolo para esse deus. Esse deus não era antropomórfico, ou seja, não tinha corpo humano, nem era zoomórfico, ou seja, não tinha também corpo de animal, nem era antropozoomórfico, ou seja, nem tinha características humanas e nem animais. Esse deus era representado por um círculo e por raios, né? Por raios, flechinhas, que saíam como se fossem os raios do sol. E esse era o novo deus que Akhenaton instituiu no Egito. E aí as pessoas só podiam cultuar esse único deus. E aí o Egito se transformou num país monoteísta. Ele fundou, né, o faraó Akhenaton fundou no Egito uma nova capital chamada El Amarna, ou Amarna, e lá ele construiu um complexo de templos dedicados ao seu novo deus. Esse monoteísmo no Egito ele vai durar só 12 anos, né? Com a morte do faraó Akhenaton, a sua esposa Nefertiti o sucede, assume o poder no lugar dele, e ela volta, né, todo o culto aos deuses antigos. Por quê? Esse culto, né, em um deus causou uma série de crises no Egito, né? Causou conflitos sociais, conflitos políticos, enfraqueceu o exército, as conquistas do Egito, as conquistas territoriais, tudo foi abalado, né? Porque os deuses antigos caíram e esse novo Deus surgiu. Vejam aqui, ó, uma representação desse Deus, né? Aqui eu tenho, ó, o faraó
Akhenaton segurando uma das suas filhas, né? Ele está beijando a filha no rosto, né? Aqui nós temos a esposa do faraó, a rainha Nefertiti, com duas crianças também, ele teve 6 filhas. E aqui o deus Aton, representado pelo disco solar, abençoando, né, com os seus raios a rainha Nefertiti e o faraó Akhenaton. Então, veja, durante 12 anos, né, o Egito teve um deus só. E até existe uma história, né, de que até a religião judaica, Moisés, né, que é Moisés ou Moshe, e o Antigo Testamento, né, teriam todos sido inspirados, né, nessa religião do deus disco solar, Aton, do Egito Antigo. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, né, do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Essa foi mais uma das nossas séries, As Grandes Religiões do Mundo. Estudem pela ficha de estudos de religião, certo? Aquela do teste. E vão tirar uma boa nota, certo? Sexta-feira vamos estar ao vivo tirando as dúvidas de vocês. Tchau, minha gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, pessoal.